Olá, pessoal. Bom, meu nome é Rebeca, essa é a Marina e hoje nós estamos aqui na segunda palestra para falar Canadá, por onde começar. A ideia hoje é falar para as pessoas que são, assim, estão no início, estão começando aí o planejamento para vir para o Canadá, tá? Para ajudá-los, a gente pensou em algumas coisas e para começar, eu acho que são 3 perguntas básicas que a gente tem que levar em consideração. O que eu quero fazer no Canadá? Se vocês vão vir para estudar, se vocês vão vir para turistar ou se vocês vão vir para trabalhar, imigrar, enfim. Saber exatamente aquilo que vocês querem fazer aqui. Quanto tempo eu quero ficar? Se vocês vão ficar uma semana, um ano, mesmo para aqueles que pensam em imigrar, saber o tempo que vocês vão ficar aqui, de início, já é um bom planejamento, já é o início de um bom planejamento, tá? E quando vocês pretendem vir? As leis canadenses e tudo que a gente tem hoje em dia, ela muda, né, com uma certa frequência. A gente tem, assim, mudanças que ocorreram o ano passado, em janeiro já entrou uma nova lei do Express Entry, então, assim, tá sempre tendo essa mudança. Então, assim, é bom saber exatamente com qual período vocês estão trabalhando e com qual período vocês estão se planejando vir, tá? Bom, vamos começar falando com aqueles que querem vir para cá como turistas. O visto de turista, tem o valor de $100 e ele é válido por 6 meses, tá? Então, para aqueles que vão vir aqui ficar apenas viajando, passeando, o valor é de $100 até o período de 6 meses. Bom, se você, na hora de você fazer a aplicação do visto, é bom que você mostre o itinerário da sua viagem, aquilo que você vai fazer, se você vai visitar diferentes cidades, se você vai visitar diferentes províncias, você vai colocar quais são mais ou menos aquilo que você pretende fazer aqui, tá? Caso você venha por qualquer outro motivo, você também pode colocar dando uma justificativa com o documento correspondente. Para aqueles que vão vir estudar, tá? Então, assim, os estudantes, aí, as pessoas que estão planejando vir para cá para estudar, até 6 meses o seu visto ainda é de turista. Então, assim, você vai estudar até 24 semanas, o visto que vai ser emitido para você ainda é de turista, mesmo que você tenha a carta da escola, tá bom? Para aqueles que vão estudar período maior de 6 meses, aí sim o seu visto vai ser emitido como estudante. Vale lembrar que, assim, apenas instituições designadas, que são as Designated Institutions, é que podem emitir visto de estudante para internacional, tá bom? Então, é importante dar uma olhada aí para ver se tá dentro dessa lista do governo a instituição que vocês estão procurando para fazer. O valor do visto custa $150, então é $50 aí mais caro. Bom, para aqueles que estão pensando aí em vir estudar, algumas dicas aí com relação à pesquisa do curso, tá? Qual curso vocês vão fazer? Se vai ser um curso de inglês, se vai ser um curso acadêmico, mas uma coisa mais voltada para uma área técnica, uma especialização, uma pós-graduação. Então, assim, saber exatamente quais são os cursos que vocês têm interesse. Quando vocês pretendem vir, volta àquela segunda pergunta que eu falei. Então, assim, quando vocês pretendem vir é super importante para vocês conseguirem se planejar com visto, com matrícula de escola, tudo direitinho. E qual cidade vocês pretendem vir? Eu recebo várias vezes, assim, diariamente, várias perguntas das pessoas falando que elas querem vir para cá, mas elas não têm noção da cidade que elas querem vir. Eu, com o maior prazer, posso falar quais são as cidades que, para mim, eu acho melhor, para mim, que são mais atrativas. Por exemplo, eu estou em Vancouver, eu moro aqui há 3 anos. A Marina está aqui quanto tempo? Acho que desde 2007, né? Já tem um tempinho. Bom, é diferente a visão que, por exemplo, a gente gosta muito de Vancouver, é por isso que a gente está aqui, mas pode ser que para outras pessoas não seja o mesmo ritmo de cidade que a pessoa gosta. Então, assim, por isso que é importante fazer uma pesquisa antes, para conhecer um pouquinho mais o seu perfil, tá? Para saber exatamente para saber exatamente aquilo que você está buscando. E também aquela coisa que você falou no começo, qual que é o objetivo da pessoa de estar aqui? Se ela veio só para passear umas 2 semanas, você tem que pensar de um jeito. Agora tem gente que está vindo aqui já com o intuito talvez de migrar mais para o final, mais para frente. Então, às vezes a pessoa já está indo para uma cidade onde vai ter mais oportunidades, mais demanda de trabalho na área dela, ou coisas desse tipo. Tem gente que prefere Toronto, tem gente que prefere Toronto por estar mais perto do Brasil. Que é uma grande vantagem. A gente que está aqui, a gente sabe. Mas, com certeza. Então, pelo menos o frio ameno de Vancouver, na minha opinião, compensa. Pois é, tem gente que prefere o frio de Calgary com sol. Então, é muito do perfil da pessoa.
É bem relativo. Por isso que, assim, envolve realmente uma pesquisa básica daquilo que vocês têm interesse mesmo em fazer. Vai muito do ritmo de cada um, né? Então, assim, procurar quer cidade menor, quer cidade maior, mais ou menos aquilo que vocês têm em mente, tá bom? Falando ainda sobre estudante, se você vem estudar inglês, você vai ser considerado um estudante de ESL. Esse programa não te permite você trabalhar mais. Então, assim, você vai estudar do período, sei lá, de 1 semana a 12 meses, fica a teu critério, apesar que uma opinião pessoal minha, isso aí é uma opinião minha mesmo, eu raramente considero, tipo, eu aconselho alguém a vir pra cá para poder estudar mais de 24 semanas de inglês, mesmo que o seu inglês seja básico. Eu acredito que você, assim, e até por experiência própria e até por experiência de outros estudantes que eu vejo aqui direto, após um período mais ou menos de 24 semanas, que são 6 meses, é muito comum que o seu rendimento caia caia na escola. Então, assim, eu aconselho que se você conseguir mudar, após o período de 6 meses, aquilo que você está estudando, o curso, você mudar a sua motivação, vai melhorar muito na questão do teu aprendizado. Então, assim, é uma opinião minha, assim, muda de escola, muda o curso que você está fazendo, mas mudar alguma coisa para você sentir mais estímulo na hora do aprendizado, tá? Bom, para aqueles que querem vir para cá e já tá com inglês, pelo menos upper intermediate, tá com inglês que não é mais básico, já tá com inglês um pouquinho melhor, e querem fazer uns cursos técnicos, cursos profissionalizantes de universidades, colleges. Eu não sei se alguns de vocês já devem ter visto, mas quando você está procurando por colleges ou instituições assim, eles sempre separam por algumas informações. Por exemplo, certificado, diploma, degree. Isso que quer dizer? Certificado geralmente são cursos que demoram até 1 ano aproximadamente, oferecido por career colleges e colleges. Mais ou menos, mais ou menos assim que funciona assim. É o prazo de 1 ano aproximadamente, tá? E você tem que ter um inglês intermediário a intermediário alto para você ser aceito. Bom, os programas de diploma são cursos que têm no mínimo 2 anos, que são oferecidos por colleges e universidades. O nível de inglês já é um pouquinho mais avançado, então possivelmente você vai ter que comprovar a proficiência do idioma através de provas como o IELTS, o TOEFL. As pessoas vivem me perguntando qual que é a diferença das duas. Outra coisa, assim, vai muito do critério de cada um, também elas são provas muito parecidas, a diferença acho que a diferença principal delas é que o IELTS você tem uma avaliação com uma pessoa mesmo, na parte do teu speaking, e o TOEFL você faz via computador. Então, assim, vai de acordo com que você achar mais adequado para a tua personalidade, para o teu jeito. Mas elas são bem parecidas e as duas são super bem aceitas aqui, tá? E o degree, eles são cursos mais ou menos de 3 a 4 anos, oferecidos por colleges e universidades, e você também tem que comprovar a proficiência no idioma, e você tem que comprovar a proficiência no idioma. Eles são divididos em 3 partes, tá? Então, assim, é o diploma na parte de bacharel, parte de pós-graduação, que é o master aqui, e também o doutorado. O bacharel, que a gente está acostumado aí no Brasil também, que é o degree que a gente tem aí, tá? Importante ressaltar que estudante full-time, com no mínimo de 6 meses, tem autorização, com um programa no mínimo de 6 meses, tem autorização de trabalhar no país por até 20 horas semanais, desde o primeiro dia de aula, tá? Então, assim, não precisa ter um visto especial de trabalho para poder trabalhar. O seu Student Permit vai te permitir que você possa trabalhar desde o início, tá bom? Falando um pouquinho sobre estudo e trabalho, hoje, assim, vai ser mais uma pincelada, a gente falou mais sobre trabalho na última palestra que a gente fez, mas só para vocês terem uma noção mais abrangente do programa de estudo e mais trabalho. O programa Co-op, ele tem o trabalho como parte do programa de estudo, tá? Então, o trabalho, ele faz parte desse programa. Você vai poder trabalhar também desde o primeiro dia de aula, e depois que você termina o seu curso, você vai ter um período só para o trabalho. Então, ele é obrigatório para você concluir o seu diploma, para você concluir o seu curso na instituição, no college, no career college, depende de onde você estiver fazendo, tá? Bom, para aqueles que estão indo para a universidade ou para o college também, você também tem autorização de você trabalhar as 20 horas semanais.
Esse tipo de visto de estudante, por mais que você tenha permissão de trabalho, não te leva para a imigração, tá? Então, assim, você tem autorização de trabalhar, mas o seu visto ainda não está sendo considerado para um processo imigratório, mesmo que você esteja trabalhando na sua área aqui, por exemplo, tá bom? Para você ter o seu visto de trabalho, para aqueles que estão fazendo uma instituição que é pública ou particular, que está na lista do governo, você, após a graduação, quando você se forma, você pode aplicar para o Post-Graduation Work Permit. Esse visto de trabalho aberto te permite trabalhar no Canadá, e aí sim, quando você muda teu status de estudante para worker, que é trabalhador, aí sim você consegue aplicar, você começa a ser considerado para a imigração, né? Se você conseguir um trabalho qualificado. Então, assim, só o fato de você trabalhar dentro de um visto co-op não significa que você ainda já está no caminho da imigração, tá? É um processo. Bom, outra possibilidade é de ajudar o seu cônjuge a trabalhar. Muitas pessoas, eles vêm pra gente perguntando que querem vir com a família, querem vir com o parceiro, com a parceira, como que eles podem fazer. O fato de vocês virem em casal ajuda muito, facilita para aqueles até que estão pensando numa imigração futuramente. Como que funciona? Enquanto o estudante principal, enquanto o aplicante principal está aplicando por um visto de estudante, o parceiro ou a parceira pode aplicar para um visto de trabalho aberto durante o mesmo período de tempo. Vamos dizer que, enquanto uma pessoa aplica para um visto de 1 ano de estudo, o parceiro ou a parceira vai poder aplicar para 1 ano de visto de trabalho aberto. O que vai aumentar as chances de vocês conseguirem um trabalho qualificado e até se qualificar para o Canadian Experience Class, que é um dos programas de imigração aqui, através do trabalho qualificado, através da experiência de trabalho qualificado aqui no Canadá. Então, é uma possibilidade que aumenta as chances, e outra pode ser assim, 2 pessoas aí juntas, trabalhando e contribuindo para a renda, morando aqui. Falando um pouco da documentação para visto de residente temporário. Então, assim, aqueles que são turistas, estudantes, trabalhadores, eles têm eles são chamados de visto de residência temporária, tá? Então, tem um período para terminar. Quais são os documentos exigidos, tá? É a cópia do passaporte, foto, comprovação financeira. No site do governo, eles falam aproximadamente $833 por mês. A gente sempre sugere um pouquinho a mais para não trabalhar muito no limite. Então, a gente sugere por volta de $1.200 por mês, de comprovação por quanto tempo vocês forem ficar aqui. Então, aproximadamente, se vocês forem ficar 6 meses, dá mais ou menos uns $7.200 para comprovar. Mais o valor do curso disponível em conta. E também mostrar recursos também são outras formas de comprovar que vocês têm renda de se manter aqui. O Canadá, eles não levam a imigração, eles não levam em consideração que vocês vão trabalhar aqui, que vocês têm essa permanência. Eles querem entender que vocês têm recursos, independente do visto de trabalho, independente da permissão de trabalho aqui, tá? A carta de intenção, é legal vocês fazerem uma carta explicando exatamente aquilo que vocês vão fazer aqui. Carta de responsabilidade financeira, caso tenha alguém que vai ser o sponsor, que vai ser o patrocinador de vocês aqui, pode ser pai e mãe, pode ser junto, você com a conta do tio, pode ser. Dá para você colocar mais de uma pessoa da família, justificando por que está ajudando nos custos das despesas aqui, tá? Os formulários que também você encontra no site do CIC, e o pagamento da taxa, turismo $100, estudantes $150. Outra informação importante que eu queria falar com relação à aplicação de visto, eu vou até mostrar para vocês. Quando vocês aplicam para o visto de estudante, ou visto de residente temporário aqui no Canadá, vocês vão receber como se fosse um stamp, um adesivo como esse daqui, tá? Esse aqui vai estar dizendo exatamente o que vocês vão fazer. Se vai ser visitor, se vai ser estudante, se vai ser worker. Antes existia um visto de single, que era de entrada única, agora não existe mais. O Canadá mudou isso, agora só tem visto de múltiplas entradas. Quando vocês passarem na imigração, vocês vão receber um outro carimbo aqui que vai mostrar ao dia que vocês entraram. A partir dessa data, vocês contam que vocês vão ficar aqui 6 meses. Então, por exemplo, mesmo que eles emitam o visto de vocês
para, sei lá, acaba em 2018 e vocês vão entrar em junho, vocês têm até dezembro para ficar aqui. Tem que contar 6 meses do período que vocês entraram, mesmo que a validade aqui esteja no final, tá? Mas você tem a permanência de estar aqui até o período de 6 meses. Para aqueles que vão estudar, outra informação, quando vocês passarem pela fronteira aqui no aeroporto, tá? Seja no aeroporto de qualquer um, né? Vai ser a mesma coisa, Vancouver, Toronto. Vocês vão receber essa carta, que é um permit. Isso sim é a permissão de estudo ou trabalho para vocês retirarem lá e vai também constar com a data de validade de vocês, tá? Então, assim, isso é outra informação para aqueles que vão estudar. Aqueles que vão somente estudar menos de 6 meses, possivelmente não vão receber essa carta, somente para aqueles que estão com visto de estudante, tá? Então, por mais que você tenha aplicado com a sua carta de estudo, com a carta de aceitação da escola, não necessariamente vocês vão receber, hoje em dia você não recebe mais, você aplica com o visto de turismo mesmo, tá? Que mais? Falando um pouquinho só para aqueles que querem vir trabalhar, quais são as possibilidades? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Quero trabalhar no Canadá. E não necessariamente eu quero estudar. E não necessariamente eu quero estudar. Infelizmente, para a gente aplicar só para o visto de trabalho, sem ter um empregador, é bem impossível se não for atrelado com o estudo. Com o estudo. Tem alguns programas de imigração, que não é de trabalhador qualificado, que você precisaria entrar para poder ter essa permissão de trabalho. A maioria das vezes, você precisa ter um empregador. Achando um empregador no Canadá, você pede para ele... Bom, ele vai querer que você venha para o Canadá, ele vai aplicar para o visto de trabalho para você. Quais as chances disso acontecer você estando no Brasil? Bem poucas, bem poucas. Todo mundo pergunta pra gente dicas de como conseguir um emprego estando no Brasil, links para conseguir emprego. Não é impossível, mas precisa ter um currículo bem específico. Ou é um trabalho muito técnico, ou é realmente mais difícil. É uma posição com uma demanda bem difícil de se achar e tal, até porque o empregador, para empregar você, estando no Brasil, não tendo uma permissão de trabalho, ele precisa provar para o governo que não tem nenhum canadense apto para preencher aquela vaga para você. Então, é o famoso LMIA, que é provar para o governo que eles tentaram achar um canadense, não conseguiram, tem um custo envolvido nesse processo, não é um processo tão rápido para quem está precisando de um empregador, então a possibilidade de alguém te empregar estando no Canadá e você estando no Brasil, o empregador não te viu, então você não tem aquela chance de provar para ele um pouco do seu trabalho, um pouco da sua competência, as chances são bem pequenas. E pela nossa experiência, a gente vê que realmente é bem difícil. Através do estudo tem sido mais fácil, é o que a gente tem visto, né? Você conseguir um visto de trabalho, a grande diferença do que a Marina está falando é que para aqueles que realmente só querem trabalhar, é bem mais difícil mesmo você só conseguir um visto de trabalho. Para você trabalhar, você tem que ter um visto de trabalho. E as formas de você conseguir, ou é por uma oferta de trabalho, ou através dos estudos. Então, assim, e você estando no Canadá, outras possibilidades podem ser abertas. Sim, claro, você pode fazer uma entrevista, tá de frente em frente com o empregador, e mesmo assim, o estudo do trabalho tem sido a estratégia mais usada hoje em dia para entrar no mercado de trabalho aqui. Realmente o que tem sido mais fácil. E também o fato de você estar aqui, mesmo que você esteja com outro visto, sei lá, você está com visto de estudante. Você já está fazendo network, já está sentindo o mercado. E outro programa que você pode aplicar também é o próprio da província, porque o fato de você ter essa oferta de trabalho, você pode trabalhar com as duas opções. Talvez o LMIA, talvez um PNP, depende exatamente da oferta que você vai ter. Daí você consegue analisar quais são as melhores propostas para você. Vai depender da província. Vai depender da província que você tiver também. Exato. Né? Então, são possibilidades. Uma coisa que eu queria pincelar também é que muita gente fala assim, eu quero ir como turista, chego lá eu dou um jeito. Chego lá eu trabalho com qualquer coisa. É uma coisa que a gente vê muita gente achando que vindo para cá vai simplesmente achar um trabalho do nada e não tendo essa permissão de trabalho, claro que as chances até aumentam de não estar no Brasil, mas você ainda tem o empecilho de não ter permissão de trabalho. Então, o empregador... Se não conseguir nada, eu acho que corre
vários riscos, né? Risco de ser deportado, risco de ser... No caso, falando de pessoas que já vêm aqui pensando em trabalhar ilegalmente, né? Sim, que a gente chama under the table. Trabalhar com construção, trabalhar com limpeza ou com qualquer outra coisa. A gente já viu muitos casos que as pessoas não se deram bem, né? Não, Então, não é uma coisa que a gente verdade. aconselha. E questão de, até falando, até próprio de denúncia, tem que ficar esperto com esse tipo de informação. A gente não aconselha de maneira alguma as pessoas virem para cá, mesmo quem está com visto de turista, quer vir para cá para sentir o país, porque é uma decisão, né? Assim, Sim. seja por pouco tempo, por mais tempo, assim, é uma decisão que você está tendo de você morar em outro país. Então... E depois, se no futuro, se eles descobrirem que você está trabalhando legalmente, no futuro, quando você realmente tiver todos os papéis e quiser aplicar para a imigração, dependendo, isso pode ser um peso grande. Sem dúvida. E fecha as portas aqui em outros países também, não é só aqui não, tem que ficar esperto com isso aí. E além disso, também trabalhando assim, sem a permissão, normalmente as pessoas têm os salários mais baixos. São mais exploradas. São bem mais exploradas, né? Então, muita gente vem perguntar qual que é o jeitinho, né? Que eles podem ter de só vir aqui. Uma coisa que eu recomendo, você pode vir como turista e nada te impede depois de começar uma escola. Sim, exato. Né? Sem ter que trocar o status. E outra coisa, se você está aqui, sem ter que voltar para o Brasil, você troca seu status aqui, até para quem vai estender o visto, tá, de turista e vai estender e vai mudar o status para estudante, você consegue fazer daqui, você não precisa voltar para o Brasil. Ou até mesmo aqueles que estão estendendo a permissão de estudo, vou fazer primeiro inglês, depois vou fazer um college, dá para estender toda a permissão aqui sem ter que voltar. Então, assim, são possibilidades que você já vem planejado. Não, eu sei que eu não vou voltar para o Brasil em menos de um ano. Vem para fazer o inglês, vem depois para fazer um college, estando aqui você consegue sentir o ritmo da cidade, ver se é aqui mesmo que vocês querem ficar, ver se é outra cidade que vocês querem tentar, se o college vocês conseguem visitar pessoalmente. Então, assim, tudo isso facilita bastante para aqueles que pensam a longo prazo. E esse processo, essa escadinha que você fez, é bem uma coisa que a gente sempre fala. Tudo é planejamento. Vim passear é planejamento, vim estudar é planejamento e imigração é planejamento. Muita gente vem como turista, depois vai para o Career College, ou vai estudando, vai passando de uma escola a outra, depois até aplicar a imigração. Cada caso é um caso. E cada opção vai encaixar mais o perfil do candidato. Né? Falando de imigração, que você não... Imigração, a gente falando que é um planejamento, o Canadá ele tem vários programas de imigração. Tem o processo federal, os processos federais, que são mais de um, e tem os processos de província, que no Canadá a gente não tem estado, a gente tem província. Então, em cada província, eles têm diferentes programas dentro da província. Então, no total, são vários programas. Então, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero imigrar. Não é bem assim, tem todo um planejamento. Tem todo um planejamento. Planejamento e foco, né? Planejamento e foco, exato. Então, assim, dentro dos programas de imigração, como você pode migrar? Você pode migrar através de estudos, você pode migrar sendo trabalhador qualificado, você pode migrar como autônomo, como investidor, como empreendedor, como nani, que é o babá, dentre outras opções, né? E os primeiros passos para você começar a afunilar o que você precisa, porque é tanta informação que a gente vê que muita gente está perdida, assim, e às vezes a gente está pensando lá na frente quando tem que estar nos primeiros passos. Às vezes quando tem que estar com inglês bom ainda, né? Porque para qualquer processo de imigração, você vai ter que comprovar proficiência no idioma. Pois é, e assim... no idioma, o inglês ou o francês, então. Pois é, e assim, para começar a pensar em imigração, a gente tem que pensar, o que o Canadá está buscando? Porque é de interesse do Canadá também abrir as portas. O que o Canadá está procurando? Qual que é o perfeito candidato que o Canadá quer? O Canadá quer pessoas que vão aquecer a economia, as pessoas vão ajudar a construir o país. Né? Então, você tem que ver quais são os passos e quais são as suas qualificações que vão fazer de você um bom candidato. Analisar o próprio perfil e ver o que tem que ser melhorado e qual vai ser a sua melhor estratégia para se tornar um bom candidato para a imigração. Né? Então, vai variar, igual você falou, do nível de inglês, qual a formação que você tem no Brasil, sua experiência de trabalho e seus recursos financeiros. Eu acho que de início, claro que mais para frente são outras coisas, mas basicamente inglês, que eu acho que é o número 1. Não adianta a pessoa querer vir aqui trabalhar e imigrar, mesmo se conseguisse imigrar sem inglês, vai chegar aqui
E não vai conseguir trabalho. vai fazer o quê? Vai ficar frustrado, né? Então, eu acho que a tecla que a gente sempre bate primeiro é o inglês ou o francês. Então, primeiro é a língua, né? Então, antes de você começar a pensar lá daqui a 6, 7 anos, tem que pensar primeiro como que eu vou investir no meu inglês. Muita gente, a gente vê muitos casos, muita gente prefere investir no inglês no Brasil e com o tempo já ir programar na imigração. Muita gente está com pressa de sair do Brasil, já vem para estudar o inglês, já vai fazendo todo o planejamento daqui. Verdade. Então depende muito do seu objetivo, como a gente sempre fala. Uhum. Então, o nível de inglês, dependendo do processo que você for fazer, tem que fazer o IELTS, no caso do inglês, ou o TF para o caso do francês. Então, muita gente tem o inglês, mas não pensa em fazer a prova, então é bom direcionar o inglês para fazer a prova, dependendo do programa de imigração que você se encaixar. A sua formação é uma coisa que a gente chama de NOC, que é National Occupation Classification, que é a lista de todas as profissões, de todos os cargos que o Canadá tem. Então, você tem que procurar a sua profissão e as suas tarefas dentro da profissão, dentro dessa lista. E depois, sabendo qual que é o NOC que você tem, você consegue buscar nas opções e nos programas onde você vai se encaixar. Porque alguns programas, eles pedem um nível mais alto de formação, mais acadêmico, outros pedem mais técnicos. Então, como sempre, vai variar muito do perfil de cada um. Algumas províncias têm lista de demanda, outros não têm lista de demanda, apenas tem que ter um curso acadêmico, por exemplo, e uma experiência de X anos. Que essa é uma outra coisa também, experiência de trabalho. Muita gente forma e quer vir para cá. A pessoa não tem um currículo muito competitivo. Então, às vezes, é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Antes de começar a procurar um programa, você tem que fazer o seu currículo Só retomando que ela está falando de processos migratórios, tá? Então, assim, ela não está entrando em detalhes de outras estudo, trabalho, outra coisa. Ela está falando mais de processos migratórios. Sim, a gente agora está falando de básico do básico da imigração, né? Dando uma pincelada um pouquinho em cada. Os recursos financeiros, você vai ter sempre que provar, de uma forma ou de outra. Às vezes menos, às vezes mais, mas vai estar sempre tendo que provar algum tipo de recurso financeiro, porque você tem que mostrar que você pode sobreviver aqui caso dê alguma emergência. Né? Então, de início, no começo, você sempre vai ter que provar que vai conseguir se manter no começo. E os valores, eles mudam de acordo se você vem sozinho, se você vem com família, se você vai trazer filhos, isso vai variar de acordo com quem está vindo com você. Exato. E até os valores, as taxas de governo para os programas de imigração vai variar de acordo com o programa. Bom, para saber os programas, realmente hoje é impossível falar todos os programas, acho que nenhuma palestra vai dar para a gente falar todos os programas, mas tem tudo na internet, tem no site do governo, no CIC, e tem no site de cada província. Então, planejamento, pesquisa. E o que a gente faz também, a gente consegue direcionar, né? A gente, assim, até com as pessoas que a gente fala diariamente, a gente tem aí trocado e-mails, conversado via Facebook, via Skype, todas essas coisas, a gente consegue dar um direcionamento dentro do perfil de cada um, porque assim, existem vários processos. Sim, e assim, se realmente, para falar uma palestra assim, é muito difícil, é uma coisa específica, mas se vocês precisarem de alguma ajuda, é só mandar um e-mail pra gente que a gente consegue direcionar do seu perfil especificamente, porque senão fica muito generalizado. Então, no final a gente pode dar o e-mail, né, se vocês precisarem. Claro. Né? Então, assim, no modo geral, o que a gente vê nos programas de imigração é que tendo uma oferta de trabalho é primordial para você conseguir migrar. No geral, é o que a gente tem visto. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Muitas pessoas querem vir para o Canadá, mas elas estão no Brasil. Então, tem esse empecilho. Então, hoje, apesar de ainda ter várias formas, hoje o que a gente vê pela nossa experiência, que a gente tem visto com os nossos clientes, é que a forma mais fácil de se migrar ainda é através dos estudos. É o que tem facilitado bastante, porque você não fica dependendo do trabalhador. O seu visto, ele é independente dessa oferta de trabalho. Você já é legal para estar aqui. A partir do momento que você tem esse visto de trabalho, você pode trabalhar, raras exceções, mas você pode trabalhar em qualquer lugar aqui. O que facilita a sua contratação, sem dúvida. E às vezes também tem às vezes o caso que a pessoa não se encaixou em nenhum programa de imigração.
Esse programa, através dos estudos, todo mundo tem a chance, porque você não precisa ter uma formação superior antes de fazer, a não ser que você queira fazer uma pós ou um mestrado, obviamente, mas se você quiser fazer só um college, você não precisa ter uma formação superior no Brasil. Então, você pode fazer aqui. Você pode fazer aqui. Vindo estudar, você já vai sair com uma experiência de estudo canadense, que já te deixa mais a par do mercado de trabalho aqui também. Você já vai poder começar a trabalhar desde o primeiro dia de aula, ou seja, mesmo sendo 20 horas por semana, você já vai criar um vínculo com o empregador que pode ser usado no futuro. É verdade, são portas que se abrem, né? Assim, estando no local certo e fazendo realmente por onde acontecer, as coisas dão certas. Mais alguma informação ou a gente pode abrir para perguntas? Eu acho que assim, só para fechar, realmente, tendo esses passos básicos, eu acho que já é um começo para você começar a fazer sua pesquisa e daí para frente começar seu planejamento. Do Fernando Franco. Gostaria de saber se todos os colleges são qualificados para você tentar imigração no futuro. Se não, onde descubro que o college que eu estou querendo estudar vale para eu tentar tirar a minha cidadania? Existe algum site ou algo do tipo? Toda a informação está no site do CIC. Então, assim, no site do CIC tem um link que é diferente do link de instituição designada. Existe um outro link que são das instituições públicas e algumas particulares, algumas privadas que seguem essa linha que permitem o Post-Graduation Work Permit. O site é o www.cic.gc.ca. Todas as informações... cic.gc.ca. CIC, desculpa. Bom, ele tá aqui, ó, do Fábio. Sou formado em TI, especializado em servidor, inglês fluente. Vocês acham que eu consigo migrar sem fazer uma faculdade ou college ainda é a melhor opção? De ser mais fácil, eu ainda aconselho a questão do college, porque é aquele negócio que a gente falou, você não fica vinculado a uma empresa, você está disponível para trabalhar, então assim, até para você mandar o currículo, a empresa não tem que se preocupar em fazer a tua papelada, porque a empresa ela comprova que ela é saudável, a empresa ela comprova quantos funcionários ela tem, então assim, a empresa ela se expõe também, ela demanda tempo e até custo, que vai muito da negociação que ela vai fazer com o empregado, né? Demanda tempo e custo, então assim, eu ainda acredito que através dos estudos seja mais fácil, justamente pela facilidade de você já ter o visto de trabalho, porém, não é impossível, você pode tentar sim aplicar para a vaga de trabalho, esperando que alguma empresa aceite a sua qualificação, aceite todo o seu profissionalismo e queira você trabalhando para eles. Até esse programa de imigração que mudou agora em janeiro, o Express Entry, a gente viu que os que foram classificados para imigração no mês de janeiro tinham oferta de trabalho. Então, às vezes, no caso de trabalhador qualificado, o que a gente está vendo é que você realmente precisa ter acesso àquele emprego para poder imigrar. Sim, é verdade. Por isso que às vezes estando aqui fica mais fácil, até para você fazer entrevista, para você conseguir pesquisar sobre as empresas, esse tipo de forma. E você consegue ter o contato mais próximo mesmo com as opções, né? Próxima pergunta. Da Simone Souza. Quais os passos para entrar na faculdade ou na universidade? Bom, primeiro é saber exatamente o curso que você vai fazer, se está dentro das condições ali que se você preenche todo o requerimento. Então, assim, o que você precisa? A matrícula, você tem que preencher a ficha de inscrição, o pagamento da matrícula, que pode variar de uma faculdade para outra, mas geralmente é 100, 125, 150, 200 dólares, é mais ou menos essa faixa. Aí você precisa mandar o teu diploma e o histórico escolar, o original e traduzido. Então, assim, não pode ser uma tradução feita no Google, uma tradução simples, tem que ser uma tradução juramentada, uma tradução aí notificada, tudo direitinho. E que mais? E isso, exatamente essas coisas que você precisa. Então, assim, a matrícula, o pagamento da matrícula, a cópia do passaporte e também a tradução do diploma e da proficiência, e também você vai precisar da proficiência do inglês ou do francês, né? Essa é até uma pergunta aqui. É preciso saber as duas línguas, inglês e francês, para ir para o Canadá? Não. Depende da província que você vai.
Mas, por exemplo, aqui em BC é só inglês. Então, assim, você tem até alguns dizeres e alguns sinais, assim, na rua você até vê alguma informação em francês, mas como a língua oficial aqui é inglês, não necessariamente. E mesmo para as pessoas que são de Quebec, eles lá, eles falam, se eu não me engano, são 60% das pessoas que falam francês lá também falam inglês. Então, se você fala uma das duas línguas, você consegue tranquilamente sobreviver no país. Ótimo. Lucas Freire, precisa comprar passagem de ida e volta? Na hora de você solicitar o visto, eu já vi de tudo. Assim, eu já vi gente que entrou aqui só com a passagem de ida e deu certo. Vai muito do agente, do oficial de imigração quando você estiver no aeroporto, tá? Mas eu também já vi casos de gente que estava no aeroporto só com passagem de ida porque comprou por milhas. E aí o oficial viu exatamente quanto tempo ele ia ficar aqui e falou assim, ok, quando que você vai voltar? Cadê sua passagem de volta? E a pessoa não tinha e fez a pessoa comprar a passagem na hora, comprovando que ela ia voltar. O ideal seria, quando você não compra por milha, sai bem mais barato você comprar as duas juntas. Mas o ideal é que você tenha, para evitar qualquer tipo de confusão ou de desentendimento com o oficial, porque eles vão estar, dependendo de quem está vindo, às vezes para aprender inglês, até entender o que eles estão falando, pode até se enrolar ali um pouquinho. E querendo ou não, tem muita gente que fala que vai ficar 2 meses, mas está planejando não voltar nunca mais. Exato. Então, por que você comprou sua passagem de ida, se você aqui está falando que você vai ficar só 3 meses? Então, para não levantar nenhum tipo de suspeita, né, normalmente... Mas dá de tudo. Eu já vi gente também que deu certo, mas assim, o que nós aconselhamos se você puder apresentar a passagem de ida e volta, é muito melhor, mais aconselhável. O Silvio está perguntando, tenho visto americano de turismo e negócios. Isso facilita para tirar o visto canadense? Facilita. Até em outras conversas, assim, a Marina, ela é consultora de imigração e até em outras parcerias que a gente tem com outras pessoas, assim, consultoras de imigração, eles já me confirmaram isso sim, que facilita na hora de você solicitar o visto canadense. Joia. Então, Rebeca, isso significa que se eu for realizar um curso de inglês de 1 ano, eu vou poder trabalhar? Não, curso de inglês não. Se você fizer algum curso, por exemplo, de Career College ou um college normal, aí sim que esteja autorizado no mínimo de 6 meses, aí sim você vai poder trabalhar. Curso de idioma não oferece mais estudo e trabalho. Joia. Rebeca, qual a diferença entre college e Career College? Bom, a diferença entre college e Career College Career College são cursos que geralmente são profissionalizantes com um período de tempo menor, por volta de 1 ano, tá? E a maioria dos cursos nessa área são cursos na área de business, marketing, international trade, hospitality, que é hotelaria, são os cursos mais comuns. Tem na parte de TI, tem graphic design, tem é mais limitado, mas tem essas opções também. Tem serviço ao consumidor. E college já é um curso um pouquinho mais elaborado do que o Career College, geralmente tem uma duração um pouquinho maior, e vocês podem estudar 1 ano, 2 anos, dependendo, aí entra naquela questão do diploma, do certificado, mas basicamente, e também é o nível do inglês, né, porque geralmente o Career College solicita um nível de inglês um pouco mais abaixo, um intermediário, enquanto que o college vai solicitar um inglês mais avançado. Do Vitor, como faz para se naturalizar? Quais os processos que se deve passar para isso? Então, acho que ele está falando de se tornar um canadense, né? Então, é o que a gente meio que explicou por cima, assim, são processos que você tem que ver, passo 1, independente daquilo que qual processo você for optar, é o nível de inglês. Então, se você vai optar, você fazer a sua imigração através do estudo, se você vai aplicar através do trabalhador qualificado, se você vai tentar através de um provincial. Então, assim, depende daquilo que você está se encaixando. Se vai ser através de oferta de trabalho, se vai ser... depende da oferta daquilo que você for fazer aqui. Você vai conseguir através do estudo, de novo, esse tipo de coisa. Então, basicamente, o que acontece? Você, quando a gente fala de imigrar, vir através de um dos programas de imigração. Depois que você é aceito naqueles programas de imigração, você vai ser residente permanente.
Até então, enquanto você é estudante, turista, você é um residente temporário. Então, depois de conseguir a sua residência permanente, você tem que residir no país por alguns anos, e depois você aplica para a cidadania. Você tem que fazer uma prova. Você tem, como residente, você tem os mesmos direitos de um canadense, com exceção de não poder votar. Acredito que seja isso, mas você tem os mesmos direitos de um canadense. E após um período morando aqui, você comprovando que está aqui durante esse tempo, aí sim você consegue aplicar para a sua cidadania, você conseguir pegar o passaporte canadense, esse tipo de coisa. Mais alguma pergunta? A pergunta do Fábio. No Brasil eu tenho um apartamento em meu nome, que quando eu for fazer a minha nova faculdade eu pretendo vendê-la. Porém me falaram que não é muito bom fazer isso, porque o consulado pode acabar não aprovando a minha ida, porque eu estou pretendendo não voltar. Isso é verdade? Isso pode acontecer? Uma coisa que eu sempre aconselho, e é super importante mesmo, você comprovar que você tem vínculo no Brasil. Quando você tem um apartamento, quando você ainda tem um trabalho te esperando no Brasil, ou qualquer coisa que comprove que você vai voltar para o Brasil, isso ajuda assim você conseguir o visto. Porque por mais que a sua intenção seja imigrar, logo de cara, a gente não sabe se vai dar certo, a imigração não sabe se vai dar certo. Então, assim, se você está vindo como estudante, a princípio você vai estudar e vai voltar. Se durante esse meio período as coisas derem certo, você conseguir seu trabalho e cumprir todos os critérios para você poder aplicar, aí sim você está dentro da lei para você conseguir a tua residência. Então é importante sim você mostrar o vínculo, que você tem um vínculo no Brasil. E no final também eles vão olhar o processo como um todo, né? Eles não olham uma coisa muito isolada. Então, às vezes você vendeu a casa, mas tem outros vínculos. Sim, exato. Né? Então, vendeu a casa, vendeu o carro, saiu do trabalho, blá, blá, blá. Tem uma lista de coisas que podem criar um tipo de suspeita. E também volta também que depende muito do oficial que está analisando o seu processo, né? Então, a gente geralmente fala o que é mais comum e aquilo que vai evitar menos riscos aí para quem estiver aplicando. Rebeca, como vocês ajudam a solicitar o visto? Precisa estar presente no consulado ou é via correio? Não, o Canadá, ele tem um processo muito fácil de fazer a aplicação online. Todos os processos que a gente faz aqui, a gente faz tudo online. Então, assim, em alguns casos a gente te manda via correio, mas o aplicante não precisa ir pessoalmente, não existe entrevista para tirar o visto canadense. Então, toda a aplicação é feita online. Então, assim, você faz tudo pelo site mesmo do CIC. Tá, joia. Como funciona o processo de naturalização depois dos estudos no Canadá? Bom, então assim, você estudou, é o processo então do Post-Graduation Work Permit. Você estudou, você vai aplicar para o teu visto de trabalho pelo mesmo período de tempo, com o máximo de 3 anos. Até 2 anos você vai pegar o mesmo período de tempo de estudo, então se você estudar 1 ano, você vai ter 1 ano de visto de trabalho. Se você estudar 2, 3, 5 anos, você vai ter até 3 anos de visto de trabalho. Desse período, desse visto de trabalho, quando você está mudando o seu status para worker, que é trabalhador, você vai precisar trabalhar pelo menos 1 ano, em algumas províncias, no caso de Manitoba, 6 meses. Se você tiver essa oferta de trabalho, trabalhando durante esse período, você vai poder aplicar para a tua residência. Exato. Muita gente perguntando se pode trabalhar fazendo curso de inglês. Não pode trabalhar. Não mais. Acabou em junho do ano passado. Rebeca, é possível ir com o inglês de intermediário para avançado, fazendo um intercâmbio de 1 mês e depois já fazer o IELTS? Vai muito a sua dedicação. Vai muito da dedicação. Até o que a gente estava discutindo aqui hoje, até falando disso, assim, quanto tempo você precisa para poder melhorar o teu inglês. Eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas a dedicação, sem dúvida, faz total diferença, né? Então, assim, vamos supor que alguém vem aqui para estudar 6 meses e tá com o inglês ainda básico, né? Você vai se dedicar, você tem que se dedicar bastante ainda para você conseguir ter um inglês intermediário, para depois você fazer a prova do IELTS e para você entrar num college. Ou você estando aqui, você pode até fazer provas do próprio college, não necessariamente você pode ter que fazer uma prova do IELTS ou do TOEFL. Aqui você tem essa opção também, tá bom?
Bom, no caso dela, que ela disse que se ela fizer um mês, ela consegue fazer. Se ela for dedicada, ela já está com o inglês bastante desenvolvido, eu acredito que sim, né? E também depende para que ela quer o resultado do IELTS, né? Exato, qual que é o objetivo? Porque, na verdade, quando a gente fala que tem que fazer o IELTS você não passa na prova. Ele vai qualificar o seu inglês. Exato. Então, dependendo do que você quiser, você ter uma nota 6 ou 7, vai depender. É para imigração, é para imigração para uma província X, é para career college, é para college. Mas, então, na assim, verdade, tudo vai depender mesmo do contato com o brasileiro, porque é muito comum um brasileiro vir pra cá, e é o que eu sempre falo, assim, vem pra cá, fica andando com o brasileiro, falando português o tempo inteiro, e aí, ao invés de estar treinando o inglês, tá treinando o português, né? Tá aqui vindo, tá vindo pra cá inglês dentro da sala de aula, era quase estivesse fazendo um cursinho no Brasil, né? O que faz muita diferença do aprendizado é o que você vive fora da sala de aula, né? Então, assim, é aquilo que faz com que você assimile o inglês e você ganhe realmente essa afluência, é o que você está vivendo fora da sala de aula. Por isso que a dedicação e realmente tentar se esforçar ao máximo de não falar o português aqui faz muita diferença. Tem muita gente perguntando do programa de Nani, programa de au pair. Para você ter o programa de au pair, entrar pelo programa de au pair, você tem que ter experiência de pelo menos 6 meses trabalhando com criança. E o inglês não precisa ser tão avançado, você só precisa se comunicar. Tendo isso, você tem que achar alguém que vai te empregar aqui e você vai passar pelo mesmo processo de um empregador para qualquer outro tipo de emprego. Então, o empregador tem que ver se vai ter alguém disponível para ser, a gente chama de living caregiver, e se eles não acharem ninguém, eles podem te contratar. Então é uma boa aí, assim, até para quem está querendo vir estudar inglês, ficar aqui, também é um processo de imigração aí, que não exige tanto nível de inglês. A questão do au pair aqui, que é o Nani, você tem que trabalhar por quase 2 anos com a família, e depois você aplica. Então, dependendo de quem estiver vindo, tem gente que acha vantagem, tem gente que não acha vantagem, porque você teria que morar dentro da casa da família que você está trabalhando. Então, dependendo do perfil do candidato, eles acham que é uma ótima ideia, tem gente que acha que não faria isso de jeito nenhum. Entendi. Bom, vamos falar a última pergunta aqui que eu tô lendo do Leandros, que ele tá perguntando sobre o IELTS ser 6.5, é o mínimo na maioria dos colleges. Depende do curso e depende também do college, tá? Então, é difícil falar. Tem curso que aceita 6, 5,5, 6,5. Então, assim, depende exatamente daquilo que você... daquele do curso que você for fazer. E tem outra possibilidade também, para aqueles que às vezes não adquirem a nota necessária, você pode fazer um curso de inglês no próprio college, como um reforço antes de você entrar para o college. Eles oferecem isso também. Pode ser uma outra possibilidade. Bom, eu acho que a gente está com várias perguntas ainda. Foram várias perguntas. A gente pode, como a gente não vai ter o e-mail de vocês podem mandar um e-mail pra gente com essas perguntas que não foram respondidas, que a gente vai responder tudo por e-mail. O e-mail é brasil@canadajournal.com, ou vocês podem mandar para o meu mesmo, que é rebeca@canadajournal.com. Mais uma vez, queria agradecer aí vocês pela participação, pelas perguntas, e eu quero deixar o link aberto para vocês até colocarem no Facebook, quando vocês tiverem uma sugestão para a próxima palestra, escreva para a gente, dá uma sugestão que a gente consegue preparar aí todo um material para vocês para esclarecer as dúvidas, tá bom? Obrigada mais uma vez, a gente se vê em breve. Tchau, gente, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.